Estamos numa reunião junto com professores que trabalham com crianças surdas e que estão com sérias dificuldades, desde problemas de interação, de comunicação, de relação, de empatia, de respeitabilidade, tanto com as crianças como com relação também aos familiares. Então, alguns conflitos vão ser trabalhados, vão ser apresentados pelos professores e a gente vai discutir aqui, porque nós temos um grupo de estudos que está sendo organizado na busca de melhorar a aprendizagem das crianças surdas, na relação inclusive com a família também. Então são várias reuniões e em um dos grupos de estudo agora nós estamos com professores trazendo seus relatos para a gente ver o que a gente pode fazer para melhorar. Aqui jamais será a última palavra, tampouco aqui jamais será a solução de todos os problemas. Não é isso. A gente apenas vai descortinar qualquer situação de dizer que a educação de SUS é tudo igual, ou então o surdo aprende de todo jeito, igual aos ouvintes, ou então não há problema na relação com ele. Nós não vamos sair colocando padrão em estereótipo aqui. O que a gente quer, de fato, é que sejam discutidas as questões reais, sem fantasias. Então, vamos lá para a primeira situação. Vamos lá, então. Primeira aluna apresenta perda auditiva neurosensorial bilateral profunda de caráter irreversível. É uma menina doce que procura se socializar o máximo possível. Pelo que já foi observado pelos professores do ensino regular, a menina não apresenta dificuldade em conviver com outras crianças na escola. Nos anos anteriores, segundo a mãe, não teve atendimento para aprender a Libras. Ela se comunica usando mímica, procura estar em contato com as pessoas ao seu redor. A garota frequenta a escola desde os 2 anos de idade. Tem 8 anos e não usa Libras. Não usa mímica. Mímica. Continue. Porém, sem muito sucesso na aprendizagem de leitura e escrita devido à deficiência. Sua escrita se resume a rabiscos. Quem disse que é devido à deficiência? É pensamento seu, é o que você analisa. Certo. Sim, então, inicialmente, você coloca que ela só faz rabiscos, né? E da direita para a esquerda. Sim, ainda escreve da direita para a esquerda. Isto ela viu alguém fazer? Eu queria saber isso. Isso ela viu alguém fazer? Não sei. Né? Já que ela tem 8 anos, ela é esperta, ela observa. Ela já pode ter visto, por exemplo, ela já pode ter visto algum cego fazendo em braille, que é da direita para a esquerda. E aí ela achar que também pode fazer escrevendo pela direita para a esquerda. Só que você disse que ela faz só rabiscos. Só. Então a gente tem que ver qual o desenvolvimento que essa criança tem na escola. Ou qual o desenvolvimento que essa criança tem na relação com outras crianças. Como é ela com outras crianças? Ela interage, ela brinca, ela conversa com gestos, ela troca brinquedos, ou ela é isolada, com características autistas, repetitivas, aquilo e tudo mais. Como é que você analisa ela na sala de aula? Ela é muito de interagir com as outras crianças. Interage muito. Afetuosa ou de brigar? Afetuosa. Afetuosa. Sim. De carinho, de estar junto. Ela aceita abraço? Aceita. Veja, tem crianças surdas que não aceitam abraço. Adolescentes, adultos surdos, eu tenho depoimento agora de um adulto surdo, não aceita abraço. Por quê? Porque não se sente afetuosa, acolhido para aquela pessoa. Então vamos cuidar da menina. Então ela tem 8 anos, não sabe Libras, então botar intérprete para ela não resolve. Botar um professor bilíngue para ela seria o ideal, mas acontece que se ela só tem rabiscos, o que é que foi feito na escola até hoje com ela? Isso é um problema, né? Porque de repente ela só fez rabiscos. Nós temos uma situação na cidade aqui de Serra Talhada, onde a professora colocava com os meninos, crianças, jovens, adulto e idoso. Tinha um idoso de 50 e poucos anos. Tu sabe o que é colocar com esse pessoal papel para pintar?
Papel para recortar e papel para colar era a atividade que fazia. E repetir desenhos ou copiar do caderno, do quadro para o caderno. Pronto. Tu sabe o que é um idoso de quase 60 anos de idade? Ficar copiando um caderno ou ficar colando e copiando e pintando. Então é como se estivesse reproduzindo uma deficiência intelectual naquele sujeito. Você está me entendendo? E ele se sujeitar a isso porque todo dia é a mesma coisa. Se um dia ela começa com colar, desenhar e pintar, no outro dia ela começa com pintar, colar e desenhar. E copia no quadro e o aluno repete. Pronto. Então, demonstra que o professor não teve competência de trabalhar com essas crianças. Agora, vamos para cá. Como você tem pouco tempo com essa criança, você não tem noção, né? A gente precisaria fazer uma espécie de um diagnóstico terapêutico, não vou usar a palavra terapêutico, que não é saúde, um diagnóstico da educação, um diagnóstico de língua. Tudo bem, ela escreve rabisco só. E para se comunicar, ela usa o quê? Só gesto? Só mímica? Qual? Só mímica. Só mímica o quê? Eu ou meu? Ou assim? Ou assim? O que é que chama de mímica? O que é que ela construiu de sinal? Se constituiu também de sinal. Por exemplo, os sinais que a gente chama... Caseiros. Também. Os que representam Pode falar. a figura, o objeto. Icônico. Os sinais icônicos. Pronto. Por exemplo, casa, ela... Casa ela pegou. Carro ela pegou. Bicicleta ela pegou. E alguns família também, são, a questão em relação à família, ela sabe alguns sinais. Pai, ela sabe. Não. Mãe, ela sabe. Não. Mas ela usa a mímica que dá para você entender de quem ela Tá está falando da mãe ou do pai? Tá, então isso aí são sinais caseiros, que necessariamente não sejam de Libras. E sim um sinal que ela deu para o pai ou para a mãe dela. Entendeu? Mas olha o que você está trazendo para mim. É uma criança que capta sinal. Com facilidade. Se ela não constrói desenhos ou garatujos ou a escrita da língua portuguesa, ela tem um outro trauma. E como você me disse, questões de violência familiar, agressão familiar, de mudar de casa várias vezes por ano, porque o pai trabalha e tem que ir acompanhando. Então ela não conseguiu gerar nela um acolhimento. Bloquear. Bloqueou. Exatamente. Tá? Então, como é que a gente pode fazer? Vamos pensar em espécie de um diagnóstico, um espaço. Vamos trabalhar em cima de um espaço. Então, uma sala, certo? Uma sala que tenha numa parede, minha ideia, dentro do que você está colocando, e aí eu já vou amadurecendo assim, que ela precisa se expressar de alguma forma. E o se expressar, depois a gente coloca o sinal no que ela se expressar. Vocês estão me entendendo? E não eu chegar com o sinal, isso aqui é o sinal, isso aqui é o sinal, isso aqui é o sinal, porque eu estou dando para ela não está elaborando. Tudo que a criança, qualquer criança, ouvinte ou surda, não elaborar, não aprende. Se eu dou para ela as coisas e ela não elabora, não aprende. O que é elaborar? É o pensar, é o refletir, é o refazer, é o desenhar, é o construir, é o reconstruir, é o fazer de novo e repete. Quem é isso aqui? Quantas vezes? Uma criancinha, 1 ano, 1 ano e meio, vai para uma creche, 2 anos, desenha papai, aí ela faz E mamãe, ela faz Quem é esse papá? E quem é esse? Mamãe. Ela diz que para ela é aquela representação. Ela não vai fazer uma cabeça, um braço e um membro. Ela representou com uma linha aquela situação, aquela pessoa. Não é assim que a criança faz? Com o tempo, ela vai habilitando, vai desenvolvendo suas habilidades de desenho e ela vai começar a fazer a distinção do que é uma cabeça para um braço ou uma perna. Por enquanto é um pé, ou então é uma perna só, ou então é um pau, ou uma pessoa. Esta menina, ela deve estar nessa fase, fora os traumas dela. Então, como é que a gente faz para ela abrir essa afetividade, esse trauma, essa frustração, essa complexidade que está com ela? E penso eu, uma parede com vários desenhos pintados, desenho de casa, de carro, da Minnie, da Mickey, de uma boneca, dessas
Frozen, essas coisas. As princesas. Que crianças hoje estão gostando de desenho, de Homem-Aranha, não importa se é homem ou mulher, hein? Super-heróis, faz essa misturada. E embaixo, sim, lá em cima, tudo multicolorido. Embaixo, esses mesmos desenhos, sem pintura, só os desenhos. E, se possível, faltando alguns pedaços. Por exemplo, tem uma perna, está faltando o pé. Tem um braço, está faltando a mão. E vários assim. E algumas folhas em branco. O que é que vai acontecer com essa criança quando ela se deparar com uma sala dessa? Bem, você deixa ela lá. Se ela não reagir, você vai fazer completo o desenho, você pinta, completa a mãozinha, tem a mãozinha aqui, aí ela vai ficar olhando você, e ela vai procurar o dela. E ela vai querer fazer o dela, vai querer copiar. A criança vai copiar, a criança é exemplo do outro. A criança aprende pelo exemplo do outro. A criança aprende pelo exemplo do pai, o exemplo da mãe, o exemplo do irmão, o exemplo do coleguinha mais velho, o exemplo do professor. E depois se apaixona pelo professor. Mas nessa relação de afetividade, de empatia. Então a gente consegue assim. E aí ela vai fazer, de repente ela vai copiar o que você está fazendo. Mas deixa. E aí você diz, aí, por exemplo, como eu estava colocando ainda há pouco, você coloca um desenho de um coração vermelho, bonito, se você quiser azul, rosa, qual que você quiser botar, e você vai dizer que amor, que é bonito. E aí escreve amor. Ela pode querer repetir o amor, deixa ela fazer o desenho, a palavra que ela quiser, o traço que ela quiser. Você faz, não faz com A redondo não, por favor. Letra grande, de bastão, tudo. Por quê? Porque é o padrão que a gente consegue aprender mais fácil. E não é o A quadrado. É o A, traço, corte. Uhum. Certo? O B é o 3, corte. E assim vai. Tá? Mas não se estressem com ensinar o alfabeto. Não tem que se estressar com ensinar o alfabeto para a criança. O que é que a criança vai fazer com o alfabeto A, B, C, D, F, G? Se ela não vai aprender essa sequência, não tem necessidade dela aprender essa sequência. Ela vai aprender, ela vai memorizar palavras. A criança surda não vai aprender C com A, S com A para fazer casa. A criança surda vai aprender casa. A palavra, ela vai memorizar a palavra. Porque ela não vai escutar o som das letras para construir. E eu já percebi que eu pequei nisso nos anos anteriores, porque eu estava tentando ensinar. Sim. Assim. Certo. Mas você não pode agora chegar e dizer minha culpa, porque você não sabia. Né? Então, já que a gente está com esse grupo de estudos, e esse grupo de estudo é para buscar como trabalhar, e sem ser reprodução. Então, vamos buscar exatamente nesse pensamento. Tranquilo. Então, ele vai aprender a memorizar a palavra casa, cão, ou cachorro, mas é rápido cão, né? Cão, gato. Nem tão pouco vai botar o cão late. Ele não vai escutar o late. Como eu vi uma professora fazer uma atividade, botou. Coloque os sons dos animais de acordo com o animal. Aí botou late, au au, miau, piu piu, pômio. A criança não escuta. Como é que eu vou fazer sua memória decorar a palavra piu piu? Que é piu piu? Não tem sentido. Então, são atividades equivocadas, erradas para a criança surda, que exigem uma situação completamente desbaratada. A professora está desbaratada na situação dessa. É interessante. Como que ela vai mostrar, né? Oi? Como que ela vai trazer a figura e mostrar? Que vai adiantar. Se é um som. Não. Qual o canto da galinha? Para quê? Porque eu vou saber que é cocorocó? Eu não escuto, porque eu vou saber que é cocorocó. Minhas duas alunas idosas surdas, eu ficava nessa dúvida se elas ouviam ou se não. Se elas já tinham ouvido alguma vez, né? E aí, nessa questão do som dos animais, por exemplo, quando eu usava a figura do gato, aí elas faziam o som, uma imitação do som do gato. Miau, miau, miau. Se ela faz, ela tem algum residual auditivo que ela já escutou. Então, as duas, porque uma tem mais de 70 anos e a outra mais de 60. Mas eu ficava na dúvida, porque eu não... Porque elas já escutaram alguma vez algum residual, alguma coisa. Não tem problema. Do cachorro também. Sim, o cachorro faz alto o som. Então. Mas vamos voltar então. Tá. Então, uma parede fazendo isso.
Na outra parede, eu faria o seguinte, várias prateleiras. Então, uma prateleira com brinquedos, por exemplo, carrinho e bola. Na outra prateleira, boneca. Na outra prateleira, coisas de casa, tipo mesinha, cadeirinha, sofazinho, televisãozinha, para ela montar a casinha dela. Na outra prateleira, jogos diversos, para a faixa etária dela e também fora da faixa etária. E de preferência, tangram, material dourado, ábacos, várias coisas, hein? Jogo da memória. Jogo da memória, coisas que pudesse explorar. De montar. Ou então de botar no buraquinho. Para quê? Para a gente ver o que para ela interessa. Se ela escolher, por exemplo, aquela casinha que você bota a estrelinha dentro do buraquinho da casinha, bonito, vamos lá, pega e bota. Vê bem como é que a gente vai construir com a criança. Em termos de sinal. Ó, a casa, pega aquela estrelinha, a casa tem um buraco de estrelinha. Aí bota na roda, não entra. Bota no quadrado, não entra. Estrelinha entrou. Pronto. Aí pega a rodinha, só entra na rodinha, né? De bola, pronto. A casa está aqui. A casa, montar. Que casa é essa? Essa. Amanhã ou depois, ela vai querer o quê? Quando ela fizer casa disso, é a casa de montar que ela quer voltar a brincar com ela. Então ela já aprendeu o sinal da casa de montar. Opa, e você registra. Tudo tem que ser registrado. E fotografado. Para ela lembrar, no passado você brincou isso aqui. Hoje você quer brincar quando? E por que fotografado? Para ela ficar com a memória construindo no álbum de imagem dela. E isso é a história dela. E por que eu registro? Porque eu registro, você amanhã sai dessa escola, outro professor que assumir vai saber como lidar com a criança surda e não ficar todo dia inventando, pagando fogo como está acontecendo. E não aceitam. Muitos professores não querem esse registro. Não, a criança surda não precisa. Pô, tem para o cego, tem para o autista, tem para todo mundo um protocolo de registro das informações. Por que não pode ter para a criança surda? Não, porque não é deficiência. Mentira de quem diz que não é deficiência. Tem deficiência sim e tem que rebater esse modelo a partir de um processo de transformação, por favor. Tem a deficiência? Tem, a gente não pode rejeitar. Tanto é que tem toda essa dificuldade. Agora, com 8 anos ainda está com risquinho. Agora, a gente precisa fazer estratégias pedagógicas adequadas para trabalhar o cognitivo da criança surda. E não dizer que aprende como Libras e intérprete. Uma criança dessa não vai interpretar Libras. Essa não vai responder. Não tem como. Não, mas você pode, a partir do que vai vendo dos icônicos de casa, carro, bicicleta, o que for, inserindo e ela vai aprendendo. E assim a gente chega. Vai botar Libra não é vacina. Libra não vai fazer cura de surdo, não. Muito menos o intérprete. Bota o intérprete numa sala dessa para essa menina. Não vai resolver. Ela tem que passar por um processo de alfabetização da língua. Mas se ela não consegue adquirir a língua dessa forma, tão rapidamente, ela tem que ter pelo menos acolhimento. Então ela tem que ser acolhida visogestual. Vai ser mímica o tempo todo, até chegar lá no nível de sinal. Mas se ela já tem, como você disse, já faz sinal de casa, então ela já demonstra que existe condição de aprender alguma coisa. Tá certo? Então você faz essa prateleira e aí deixa, se for nas caixas também, pode ser em caixas. Uma caixa grande de fogão, né? E vai. Outra coisa que também aconteceu uma vez, você passa numa loja, chega nessas lojas que vendem fogão, geladeira, o senhor me consegue uma caixa de fogão, de papelão? Aí tu vai abrir, cortar a portinha e botar a fita e deixa a portinha com fita, para deixar a portinha abrindo e fechando. Você deixa 2 janelinhas abrindo. Eu fiz isso aqui, 2 janelinhas. Dentro você não tem umas bolas que você quando balança ela acende a luz? Tem. Pronto, de festa de aniversário. Tanto bola como uns brinquedos também. Umas estrelas que você bota aqui e fica acendendo. Você faz um buraquinho por cima e deixa lá. Vamos brincar na casa? Quando chegar na casa você acende a luz, vai ficar luz, mágica! Ela já vai aprender o sinal de mágica e depois vai aprender o sinal de acender e apagar. Acender e apagar, acender e apagar. Então ela já vai desenvolvendo.
Porque tem muita criança, eu estava falando uma com 14 anos hoje, ela tem vergonha de falar em Libras. Porque ela é sozinha em casa, ninguém fala com ela. Aí chega na escola, ninguém fala com ela. Aí chega a professora que vai falar só Libras com ela, aí o resto todo mundo oralizando, ela fica com vergonha. Teve outra na reunião hoje também, um garoto, 7 anos ele, muito interessante. Quando eu cheguei, oi, tudo bom? Ele se abaixou, levantou o braço da mãe, botou a cabeça embaixo e se escondeu lá no braço da mãe, como se pudesse esconder um guri desse tamanho, de 7 anos de idade, se esconder embaixo, né? Da mãe, mas pegou o braço da mãe e botou na cabeça. Pronto. Eu fui mexer com ele, deixei. Nem liguei. Fiquei para lá, conversando com um, conversando com o outro. Daqui a pouco o menino se levanta. E, opa, ele brincou com cola, escreveu no papel e deu. Depois pintou também e deu. Aí a intérprete, a professora que é intérprete, disse, foi outra atividade que a gente fez na escola. Eu disse, olha, mãe, o menino está dizendo a você que ele colou, pintou, cortou, e você não entendeu nada. Por quê? Porque você não sabe sinal, mãe. Então aprenda Libras, porque o teu menino precisa conversar com você. E hoje tinha uma de 5, uma de 8, uma de 14, uma de 16, 14, e ele de 7. Então o de 16, a mãe aprendeu a dar limite, ensinou a lavar a cueca, limpar o quarto, lavar a cozinha, prato de cozinha, varrer a casa e fazer comida. E disse, É meu menino. E ensinou e disse, eu estou criando para o mundo que eu não sei, ele vai querer um dia sair para estudar uma coisa ou outra fora, ele vai saber se virar. E as 2 irmãs são mais novas, eu saio para trabalhar e ele cuida dos 2, das 2 irmãs. E cuida, e tem 16 anos. Cuida. E deu limite. Agora, no começo, era briga, agressão, papapá. Quando ela aprendeu da professora que ela tinha que dar limite, que ela tinha que dizer não, que a gente tinha que organizar e dar regras e botar atividade, o menino foi um anjo, mudou. Aí eu disse para de 5 anos, que a mãe disse, ela daqui quando pede, se não der, destrói tudo. Destrói porque você está deixando, você não está dando limites e regras. Tudo surdo, tudo pode, pessoal? Não, tem que dar limites, não pode. Aí o que foi que aconteceu? Pegue o exemplo daqui para aprender a usar no seu. Porque ele está com 16 anos, está controlado. Você, a sua está com 5, já está bagunçando pai e mãe. Quando tiver 10, vai ser o quê? O pior foi a de 14. A mãe dizendo que ela tinha vergonha de usar aparelho, tinha vergonha de usar Libras. Mas estava dizendo que ia-se embora para Santa Catarina. Pegou uma fotografia de 2 escolas de Santa Catarina. Porque lá tem surdo, porque lá conversa Libras, e lá estão chamando ela para ir para lá. Para fazer o mundo surdo. Que absurdo é esse? Vai abandonar a família tudinho, mas é o movimento que está tendo. Quer dizer, são coisas assim. Então, deu para entender aí? Você agora, isso que eu estou passando para você, você vai descrever um processo metodológico e nós precisamos fazer uma ficha. Eu já posso ajudar, eu tenho um início de uma ficha, a gente pode completar essa ficha, para a gente ter o diagnóstico desse menino. Vamos dizer, porque na área de saúde a gente chama de protocolo. Na educação seria o quê? Uma espécie de uma anamnese, pronto, então faz uma anamnese. Então faz já tem mais ou menos um modelo também. Já tem? Então sim, vamos compartilhar, para poder juntar o meu com o de vocês. Agora uma coisa é básica, isso a gente precisa fazer para ontem. Anamnese do domínio da língua. Então se ela usa sinal caseiro, exatamente. Se ela sabe o alfabeto, são questões. Se ela sabe o nome dela completo, ou só parte, então A, B e C para poder analisar. Se ela sabe sinais de coisas de casa, coisas de ambiente, de escola, que sinais ela sabe, mais de 4 sinais, mais de 5 sinais, que sinais ela sabe. Para poder a gente ver se essa criança, que nível de estágio essa criança está, para a gente saber como a gente vai melhorar a qualidade do ensino dela, você está me entendendo? Porque se a gente não tem esse registro, imagina, o professor chega com o material, vou ensinar o quê? Cores, aí dá cor. Mas eu já sabia para que trabalhar com cor mais. A gente tem um borrão, um caderno que a gente nota tudo. Tudo. Que esse registro que é a mesma coisa, né? Do nosso borrão. O nosso caderno é a anotação. Sim. Como acontece a aula que a gente trabalhou. Quem compareceu. Gostaria de ter acesso a esse Amanhã eu borrão. posso trazer o meu. Pronto. Só que ele tem condições de ficar digitado um dia. Vamos ver. Tá manuscrito. Demora. Então, pelo menos já ajuda. Mas o que eu estou falando é de um registro, de uma anamnese de domínio da língua. Que língua essa criança chegou? A sua, por exemplo.
Quais os sinais que ela fez? Casa. Faz o sinal da mãe e do pai, mas não é o sinal de Libras, pai e mãe. É um sinal que ela deu para o pai e para a mãe. Qual mais sinal ela traz? Além de casa. Não lembro. Eu não registrei. Tá vendo? Tá vendo a necessidade? Pra gente saber, veja, ela só chegou com o sinal de casa. Casa. E agora, 6 meses, 1 ano depois, ela diz casa, ela diz estudar, ela diz brincar. Então eu tenho condições de fazer um parâmetro de dizer que essa criança evoluiu ou não. Mas por que estão rejeitando essa anamnese para as crianças surdas? Para dizer que criança surda aprende Libras natural? Tá aí. Não tem Libras nenhuma. Então é uma mentira de quem diz que Libras é natural para o surdo. Nem sinal a guria está sabendo fazer. Mas vamos continuar. Então agora fechou isso aí. Vamos descrever. Vamos para o caso 2? Vamos. Vamos para o caso 2. Aluna com retardo no desenvolvimento neuropsicomotor. Idade? Ela é de 2006. 6 para 17, tem 9 anos. Ataxia. Não, tem 11 anos. 11 anos. 11 anos. 11 anos. 11 anos. Então ela tem retardo motor. Aham. Ataxia O que é isso? é alguma coisa muscular, uma atrofia muscular. Atrofia muscular. Atrofia? Atrofia ou ela tem movimentos? Não, no caso dela é impedimento. No caso, a Então ela tem musculatura limitações musculares, né? certo? Porque esses termos técnicos eu não domino todos eles. E aí vai ter um que E vai o entrar outro- direto. Mas é processual, é Isso aí progressivo ou já é é- parado? Ou está estacionado? Tá O estabilizado. Estabilizou, porque tem uma doença que vai continuando, vai Evoluindo. continuando, vai evoluindo, aí para de andar, daqui a pouco Não, para de... dela não O aparece. corpo começa, aí daqui a pouco debilidade e morre. Nesse caso aí até são 2 irmãs, só que Certo. essa ela é mais Mais avançado. E o outro que a gente achou estranho, que é mutismo. mutismo. Está escrito isso onde? No laudo? É? No No laudo médico. E aí a gente foi E pesquisar. o que é Não, mutismo? Mutismo é mudo. Mudo. Mutismo ou mudismo? Mutismo. Com T? Mudez. Com T. É. Com Está T. escrito mutismo. Tá Mutismo. Tá No aqui, ó. laudo mesmo. No laudo. Tá aqui, Ela ó. trouxe pra gente debater, porque Foi o neurologista que deu esse laudo. que descreveu. E aí nós Tá, fomos- mas ela é surda? Então, eu acho Porque que não se- foi feito o Uma audiometria. Não, anamnese foi da feito audiometria o exame de específico pra pera poder- ou... Não, Não, nem não, a não foi audiometria feito, simples não. não foi feito. O da irmã dela foi. Porque o médico Agora, colocar eu mutismo, tá, ela não se comunica. Ela não, porque o mudo é aquele que não se comunica. Se ela- Realmente ela não se comunica. então se ela não comunica, Tá o, certo, né? o médico está certo. Porque o mudo é aquele que não se comunica. Mas assim, Agora, não se comunica por quê? Então deveria ter feito uma investigação. estímulo. Ela falta muito estímulo. Sim, mas deveria ter feito uma investigação por que ela está apresentando essa mudez. Né? E ela não se comunica de jeito nenhum, nem com o olhar, nem com o sorriso, com a chatice. Sim. Então, como é que está errado? Porque eu estou fazendo isso, eu estou me comunicando. Agora também. Ela é mais assim, o tempo todo, né? É. Mas não Mas interage ela nada. responde a estímulo sim. ela Dificilmente responde. o senhor vai ver ela sem estar sorrindo. Mesmo ela estando doente, sentindo alguma coisa. Não produz som de fala com É bem clareza. interessante ela. Na verdade, quase nenhuma. Quase nenhum para É. você entender. Tenta emitir apenas palavras simples como mamãe, papai, tia, entretanto. Então não é mutismo, ela já se comunica. Entretanto, quase nada se pode entender. Apresenta extrema dificuldade de aprendizagem e coordenação motora, que é a questão da ataxia. Ataxia. Uhum. Segurar o lápis na posição de escrever é algo complexo para ela e executar É assim mesmo? é mais ou menos isso. Uhum. Já estou visualizando. E a situação. executar a escrita parece não ter sentido. Sim, claro que não tem, mas não tem mesmo. Entendam, por favor. Eu preciso dar valor às coisas para que as coisas tenham valor para mim. Se eu não dou valor, se eu não preciso me locomover para ir para um mercado, ou para uma praça, ou para uma praia, ou o que for, eu não preciso de carro, nem de ônibus, nem de bicicleta, nem de moto, nem de perna. Eu fico só em casa.
Mas se eu não preciso nem para ir para o banheiro, eu também não preciso me movimentar. Onde é que eu quero chegar com esses exemplos assim, bem absurdos? É que se ela não valora o escrever, o que está escrito, ou que dá valor à escrita, ela não tem motivação nenhuma para aprender a escrever. Ela precisa valorizar a escrita. Se ela não dá valor à escrita, ela não vai querer aprender a escrita. Por que razão isso é muito chato entender, vamos lá. Por que razão uma criança com 1 ano de idade não vai escrever, vai só fazer garatujo? Mas com 4, 5, 6 anos, ela vai escrever a palavra. Por quê? Porque todo mundo vai cobrar dela, como é seu nome? Todo mundo vai cobrar dela. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Qual o número da sua casa? Então ela começa a perceber que é importante saber nome, e a primeira coisa que aprende, né? Nome, que mora numa casa, que tem um gato, que tem um cachorro, tem um passarinho. Quantos anos tem? Nem que ele diga 9. Assim, ó, eu tenho 9. Mas ele diz 9. Quantos anos você tem? 3. Ou então, 3 vai fazer 4. Porque já está decorando o que papai diz, mamãe diz. Ele vai fazer 4 no mês que vem. 3 vai fazer 4. Tu tem 3. A gente já vai pensando. A gente não deixa nem o menino curtir os 3 anos todos. A gente vai estar querendo fazer 4. Mas ele vai. E agora, vamos escrever 4. Veja, a professora brinca com a criança para estimular a criança a querer escrever. Como? Vamos contar a história do elefante. Vamos. O elefante estava passeando na praça. Quem vai agora desenhar a história do elefante? Eu. Cada um desenha a sua história do elefante. Aquilo ali é o princípio da escrita. Ele vai registrar no papel a história que ele escutou. E aí, a partir dali, ficou aquele registro e fica na parede. Papai adorou, mamãe adorou, a professora adorou e está no livro dele. No ano que vem, ele já não vai fazer só o elefante, ele vai fazer o elefante e vai botar o é. É o é escrever. Elefante se escreve com o quê? Com é. Vamos aprender a primeira letrinha do é. Aí vem a família do A, família do B, família do C. A gente motiva a criança a querer escrever. Estou claro? Não sei se vocês têm noção disso. Vocês têm noção, porque vocês fazem pedagogia, fizeram pedagogia. Eu não, mas eu sei disso. Não fez, pronto. Mas fez magistério, magistério marca mais ainda isso aí. Exatamente. Então veja bem, e aí você pergunta, como é que você sabe disso, Luiz? Não, mas é verdade, a gente trabalha muito também com música. Não, eu que sou dentista. Nem tenho licenciatura, nem tenho pedagogia. Mas tá na minha luta, tá no sangue, tá no corre-corre. Vou aprendendo. As coisas que eu errar, você me desculpe, mas é por aí. Eu não vou fazer nenhuma licenciatura, não vou fazer nenhuma pedagogia e vou continuar trabalhando com minha experiência prática. Eu vou ser um prático junto com vocês para ajudar vocês no que for preciso. Então, se eu motivo a minha criança a escrever a história a partir de um desenho, e esse desenho amanhã vai ser uma letra, essa criança que está só riscando, qual foi a motivação, voltando para aquela primeira história, qual foi a informação que ela teve para poder fazer só ali? Ou que trauma ela passou para poder fazer só aquilo ali, não tem mais valor nenhum. Quem de repente não pode garantir que ela estava começando a escrever o A, aí muda de escola, vai para outro professor. Acabou o carinho, acabou o amor, é outro professor que mudou, acabou a afetividade, a relação, a empatia e tudo mais. Tudo isso. Agora, trazendo da primeira para essa segunda situação. E agora? Então eu preciso motivar a criança. Só que aí você está me trazendo uma criança múltipla. Então a múltipla a gente tem que trabalhar com ela de outra forma. A prioridade vai ser a Libras? Necessariamente não. O que é que eu tenho de expectativa com essa criança múltipla? Porque a princípio ela pode ter problema cognitivo, não sei, tem que analisar. Ela vai ter problema intelectual, de aprendizagem também, porque cognitivo é o processo de aprendizagem. Mas depois vem o de aprendizagem. E de garantir, segurar, manter essa aprendizagem. Ela já tem um comprometimento físico que não impede o cognitivo, mas compromete o desempenho melhor. Então
Então a gente já tem que buscar que caminhos essa criança vai. Então eu tive uma situação que ele não tinha como segurar o lápis e a professora queria que ele segurasse o lápis. Eu disse, não vai segurar o lápis. Foi o que a gente fez no teclado do computador, e aí ele não conseguia colocar as letras, então ele foi alfabetizado em cima das letras. No teclado do computador, como a mão dele não se soltava, o 3 dedos era tudo junto, então a gente deixava, era uma placa de acrílico, inclusive vende já isso aí, mas na época não tinha essas coisas. Teclado colmeia. Com os buracos. E aí ele ia com o dedo que ele conseguisse botar para colocar a letra que ele quisesse ali. E aí ele digitava aquela coisa. Então, veja, essa situação aí é uma situação muito mais complexa, mas que a gente tem que buscar essa alternativa. E que tem. Posso continuar aqui? Continue. É o mesmo caso. Pintar também não é uma tarefa fácil de praticar. Por quê? Porque ela não consegue segurar o lápis direito e ela também não tem essa atenção. Noção de espaço. Que maravilha! Ela costuma pegar no lápis e peguei para outra coisa. Assim, pronto, falta de concentração. Aí é outra coisa. Não é assim? Concentração. Mas eu tive 4 surdos na minha frente. 17, 18, 14, 12 e 15. Eu coloquei as cores em tinta. Aí eu disse, que cor é essa? Todo mundo sabia, azul, amarelo, mas tem cores primárias, todo mundo sabia, né? Azul, amarelo e vermelho. Bem. Verde, como é que faz? Não sei. Se eu misturar azul e vermelho, vai dar o quê? Não sei. Você acredita que teve gente que disse que era mágica, e sumiu e depois disse que era mágica de varinha de condão, porque ficou verde na hora que misturou azul com amarelo? E bota mais amarelo, ficou mais amarelo. E bota mais verde, não. Agora bota branco, fica mais claro. Quer dizer, foi um dia com 4 surdos. Nenhum deles estava mais no 7º ano. Era 7º, 8º, 9º ano. Pessoal, nunca fizeram uma atividade com esses meninos para misturar cores secundárias. Só davam aquelas cores, é roxo, é azul, é bege, aquelas cores, dava o padrão de cor, sinal, né? É vermelho, é rosa, é amarelo, é como a gente aprende. Né? É amarelo, é vermelho, é azul, é dourado, é isso, aquilo, pronto, morreu. É roxo, é rosa, é verde, é vinho. Como eu chego a essa cor? Então agora eu vou pegar esse problema aqui e levar para esse caso aí dessa menina. Você fala em pintar, tá? Você fala pintar com lápis, tá? Já pensou em pintar com cor? Pegar aqueles tubinhos de cores e misturar, deixar lá uma gota e ver se ela mistura. E você, ela não quer? Deixa ela, fica junto dela aqui e tu faz. Vamos voltar agora para a primeira situação de pintar. Você faz. Gente, a criança só vai saber o que fazer se ela seguir exemplo. Ela não vai ter uma criatividade sozinha, a não ser que você seja uma criança hiperativa, uma criança com superdotação, uma criança... Mas o comum, o trivial, ela espera, ela está envergonhada, ela está tímida. Tem o espelho, né? Hein? Tem que ter o espelho. Tem que ter o espelho. E o espelho, quem é? O professor. Ou um coleguinha mais experiente. Então você chega e começa a fazer. Aí ela vai copiar, vai dar o exemplo, ela vai seguir, vai querer fazer ou não vai. Da primeira vez, da segunda, mas um dia ela vai querer fazer e vai seguir fazendo. Vai querer fazer e vai seguir fazendo. Tá livre, pode fazer. E se ela fazer, vai ser considerado com sucesso. Uma coisa por dia que ela fizer, porque assim, nós temos esse defeito, que a gente quer que eles aprendam. Eles aprendem o que a gente sabe. A gente não pode gerar essa expectativa. Não pode, né? Não, a gente quer que eles aprendam o que a gente sabe. É. Só que a gente passou 5 anos de escola fundamental, mais 4 anos de ensino fundamental superior, depois foi para o médio, né, o 5 até o 5º, do 5º foi até o 9º, 4. Depois foi para o 3º ensino médio. Depois fez o magistério ou pedagogia, mais 5 de faculdade. Quer dizer, a gente estudou 20 anos que ele aprende em um dia o que a gente quer botar, a gente quer empurrar para ele aprender em um dia os 20 anos da gente, meu. Sendo que eles têm os impedimentos, né? E ainda tem as limitações, impedimentos, conflitos, dificuldades, necessidades, variações, diferenças, distinções e deficiências. Quer dizer, não dá para a gente impor.
O ruim é que a gente tem que seguir uma regra de uma escola que bota o cronograma, tem que dar isso, tem que ser projeto disso, tem que ser esse assunto assim. Então fica tudo uma coisa amarrada e com essas crianças não Tem pode. que botar e dar resultado. Não vai dar resultado. Não sei. O resultado é o que a criança vai poder construir a partir dela. E ficamos muito felizes se elas construírem. Continue. A menina não fala, apesar de ouvir um pouco, e para Libras também. Não fala ou não oraliza? Não oraliza. Vamos corrigir isso, porque Libras é fala. O sorriso é fala. Não é? Então ela não oraliza. Ok. E para Libras? Tem dificuldade. Sim, tem Por dificuldade, causa- mas dificuldade das limitações. É. Da mão. Tá, mas ela faz algum sinal? Tanto de produzir o sinal, quanto de compreender o sinal. Tá, mas Ela não consegue fazer, na verdade. nenhum sinal. Como é que ela se Alguns- comunica? Como é que ela diz, estou com fome, estou com sede, quero xixi, quero cocô, quero ir embora, quero chorar? Como é que ela faz tudo isso? Ela, na sala, tem a irmã dela. E aí, A irmã dela. a irmã dela estuda na Que mesma. também tem o mesmo problema. É. E aí Então tem é a- um problema tem a- hereditário. Tem a prima também. A prima é surda. Existe uma hipótese que os pais são irmãos. Pronto. Aí, eu tenho alguns desses alunos, tem uns que requerem mais de mim. Eles, A visão delas é normal. Não. não. E a audição... Nenhum. Pessoal, então vamos fazer o seguinte. Anota aí. Todas Síndrome de duas Usher. têm baixa visão. Síndrome de Usher. Como A mãe dela revelou um segredo pra mim. Síndrome Provavelmente de são irmãos. Ela e o pai. USHER. Meus amores, vocês provavelmente estão diante de criança, de situações de síndrome de Usher, que compromete a audição e vai para a visão, ou a visão e vai para a audição. E a tendência dessas pessoas é Ela ficarem tem- surdo-cegas. Ela tem estrabismo. Estrabismo. Então Exatamente. veja, se Já ela, é outro comprometimento. então essa criança, ela já é surdo-cega. A gente tem que lidar com surdo-cego e É, não baixa mais visão, pensando baixa que é. visão. Né? Veja, ela tem baixa visão e tem audição comprometida. O estrabismo é mais um agravante, né? Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ela tem as duas. Então ela não tem só baixa visão e baixa audição. Ela é surdo-cega. Ela tem que ser tratada, atendida como surdo-cega. O que é que eu vou fazer de minha vida? Por conta... Para ela ser Professor, atendida mas como surdo-cega, ela é considerada como surdo-cega por conta da síndrome? não. Não é por conta da síndrome. A síndrome é que leva a isso. A síndrome de Usher. É uma das fatores. A síndrome de Usher, que é consequência de casamentos consanguíneos, parentes próximos, leva à síndrome de Usher. Nem todos que casam têm síndrome de Usher. Mas síndrome de Usher é até casamentos assim. Tem outros fatores. Mas Usher, o que é? É o cego com baixa audição, é o surdo com baixa visão, o surdo cego já zero profundo, ou um chega para o outro depois. Quer dizer, é um processo em evolução. E a gente tem que investir urgente no residual que ela tem. Se ela tem residual auditivo, tem que trabalhar direto com oralização. Se o residual é visual, trabalhar direto com Libras. E assim tem que explorar ao máximo ela. Porque ela vai chegar, pode acontecer dela evoluir ao ponto de ficar zerada de surdo-cegueira. O problema Embora outros tenham residual. dessa criança é que não foi feito um exame específico para analisar a audição dela. Não foi feito. Sim, não Só foi feito tem- porque a gente está no Então a gente processo. não sabe Assim. quanto ela escuta. Mas aí, então coloca aí agora, conselho tutelar. Eu falei com a mãe dela hoje. Mas Tá. a mãe dela, se a gente pedir para ela fazer, ela é uma mãe assim. Ativa. Ela faz, porque ela sempre faz esses acompanhamentos nos médicos. E essa criança, Sim, ela mas já isso foi, é para ser feito gratuitamente. ela já foi, aqui não existe. porque Ela vai infelizmente, pegar o ônibus e vai para a Fundação Altino Ventura em Recife fazer. Ela vai fazer.
Eu vou fazer essa ponte para fazer Lá é isso. outra história, porque Eu preciso dos dados, das informações, desses relatos, contando tudinho, para eu entregar para o pessoal de lá e aí a gente fazer o agendamento e começar a atender. E o ônibus daqui vai levar esse pessoal. Já estou com uma subcega. E agora mais duas. e tem a outra. Mas Josivânia, eu acho que Não, não. mas Josânia não. É um outro caso mais grave. Aí, irmão. Mas deixa para depois. Vai. Mas vamos lá trabalhar isso aqui. Então, vamos fazer, buscar, vamos dizer assim, diagnóstico, anamnese com diagnóstico, para definir se é Usher, e se é Usher, o que ser feito, como ser feito, para que ser feito. E aí vem toda a estrutura e o acompanhamento a nível de unidade e a nível de professor, tem que ter direcionado. Ela tem sempre, essa menina ela tem sempre o olhar perdido. Tem. Você fala com ela, parece que ela Esse não tá olhar ali. perdido é por desatenção ou é porque ela não está escutando? Desatenção e porque ela não escuta bem. Porque assim, ela não tem audiometria, mas eu já tive a E a visão de pegar dela? essa A criança visão dela não é boa. e eu fiz alguns Sim, mas testes. entenda. Veja, pessoal, vocês, Eu sei, eu entendi. vocês estão trazendo para mim, porque tem um olhar perdido. Claro! É um A gente- conjunto de Ela não coisas. concentra. É um conjunto de coisas que ela tem. Eu atribuía isso à deficiência mental. Que ela tem lá. Intelectual, não chama mais mental. Intelectual. Só que se o ela- atestado dela ainda veio com deficiência Mas acontece que no atestado, Não, eu sei, é porque ficou gravado aqui. no meu mas o atestado está dando um estado dela de deficiência intelectual sem uma investigação de Usher. Profunda. É. Porque o médico fez, entregou e pronto, e a mãe queria era o benefício. Agora o processo é outro. Agora a gente tem que trabalhar exatamente como lidar com essa criança. Pessoal, deixa eu explicar. Eu fui para São Paulo fazer um curso só de surdo-cegueira. Que coisa boa, pois nós estamos bem amparadas. Eu e Patrícia, a gente está fazendo isso. E a nossa meta agora, não é à toa que eu estou andando 900 quilômetros para vir aqui com vocês. Para a gente fazer esse processo. Por quê? Porque eu não encontrei em Recife. Eu disse, não acredito que não tenha. Está tudo solto. E no estado está tudo solto. Então, eu já encontrei agora, depois dessas investigações, eu já encontrei em Arco Verde. São 440 quilômetros de Recife. Já tem uma mãe para ir para lá. 3! Eu estou no Oficina Ventura com voluntário e achei mais 2. E aí tem uma mãe lá que é de Custódia. Quer dizer, entre Serra Talhada e Arco Verde. Então eu vou me embora para Custódia. Tem 3 em Custódia. 2 meninos de uma mãe só e uma menina. Essa menina, ela tem 17 anos. E conversando comigo. Mas só que ela tem uma visão assim. Então tem que conversar aqui com ela, juntinho assim. Mas ela já aprendeu Libras, a professora já ensinou Libras. Essa daí, o problema dela também tem comprometimento físico. Tem. Mas aí a gente vai ter que ver como vai trabalhar com ela, o processo. Como vai ser a comunicação mínima para ela. O máximo que a gente puder atingir com ela. Mas entenda que para isso a gente tem que saber que ela tem Usher. Porque aí a gente vai explorar pelo visual ou auditivo o que é que ela tem de retorno. Vocês estão me entendendo? Ela responde melhor para a visão com Libras ou responde melhor para Braille? Braille com certeza não, que ela tem um residual visual. Então vai ser para Libras, se ela não oraliza. Só que a Libras com a mão comprometida. Como é que ela vai fazer Libras? Só que é mais um lado. É mais um lado, né, minha? Que ela A outra, qual das duas mãos? tem uma mão que ela movimenta melhor. Melhor, ela vai fazer sinal A daqui. esquerda. Eu conheci Ela uma... é canhota. Ela é canhota. Porque ela é canhota porque a mão direita não responde, a mão esquerda vai mais. Eu conheci uma surda que a mão direita dela atrofiada totalmente, ela faz isso. Para mim foi isso. Ela faz aqui com a mãozinha dela e ela vai mudando o sinal. Nada impede. Então a gente precisa, foi o que eu acabei de dizer, qual argumento, qual elemento, qual instrumento a gente vai viabilizar para ela se comunicar, pessoal. O problema é sair disso que você disse, que ela fica com o olhar assim. Porque de repente ela não está enxergando. Não é intelectual, é o olhar que não se concentra. Porque ela não, a gente percebe que ela não vê, ela não enxerga direito. O estrabismo dela ela não direciona o olhar.
É mais assim, né, o olhar dela. Não pode dizer assim, é assim. Peraí, aí vamos lá. Existe. Por isso que a gente precisa do oftalmologista, para a gente ver se ela tem visão central, visão, como você está dizendo, periférica, periférica de cone, periférica de periférica do lado direito ou do lado esquerdo. Lá na fundação, a menina anda assim com você, ó. Por quê? Porque ela só enxerga no cantinho do olho daqui e aqui. Então, para andar para frente, ela faz assim, para poder andar para frente. E embaçado. Então, de repente, essa menina está precisando da gente descobrir. Mas a gente só vai descobrir com o médico. E aí já envolveu mais de um. Mas por isso que precisa levar na fundação, porque a fundação fecha. Tem um atendimento completo. Top completo. Ok. Tá? Então eu vou precisar de todo o processo, tudo isso aqui, tudo isso que a gente está discutindo, isso que eu estou colocando aqui também, para ver diagnóstico e esses fatos que a gente está discutindo aqui. E aí a gente deixa, assim, como a gente não sabe, não tem um diagnóstico, síndrome de Usher, interrogação, para poder o profissional fazer a investigação. E aí eu vou levar depois cada um desses fatos para eles lá, para poder a gente adiantar. É porque ela tem que colocar nesse relatório que os pais são parentes, né, também? Aí eu preciso desses detalhes para poder, tudo isso tem que Assim, ter como A informação. mãe revelou para mim que acha que são irmãos. Irmãos. Filho do mesmo pai. Ela e o esposo, que são os pais dessas duas crianças, são irmãos. Filhos do mesmo pai. Peraí. O pai deles pulou a cerca. O pai e a mãe são irmãos. Filhos de um Pai e mesmo mãe? pai, que é avô. É isso! Pai e mãe. Eu sou irmão seu e a gente começou a transar e teve filho. E o filho da gente. E o pai de vocês é um Se só. fosse irmão só por pai. Não. Pronto. A mãe revelou isso pra mim há tá com uns 3 anos. Pronto. Vamos lá. Olha aí. Então já tem. Veja o quanto a gente tem que investigar. Olha, eu não posso porque eu não estou com a bolinha de cristal aqui e tem que Mas ser um não é profissional. interessante revelar isso, Mas né? não é questão interessante, é super fundamental, necessário. Fundamental. É fundamental, porque eu acabei de colocar síndrome de Usher. Provavelmente sim. Terminou? Não. Termine então. É porque é muito relacionado à questão de escola, porque isso aqui foi feito mais pensando na questão do que era colocado no diário, né? Não tem problema, eu não vou condenar. Eu tenho certeza que a coisa foi feita desse sentido porque não existia a questão do olhar médico. Mas eu preciso desse olhar médico para dar um diagnóstico. Eu não posso recusar a medicina é para ajudar, é mais uma parceira. Tem que acabar com essa história do estudo e dizer que não precisa de médico. E o professor não pode diagnosticar. O professor Não. pode supor. Ele vai fazer suposições, mas você não tem nem ideia do que é Usher. Exatamente. Não. Então, mas vocês podem dizer o que está acontecendo e a gente já vai entendendo aqui. Veja o que é que eu estou fazendo. Estou juntando aqui os pauzinhos. Vamos lá. Continue. Suas atividades, seja pintar ou escrever, sempre aparecem com uma série de rabiscos e se resumem a isso. Não consegue relacionar figuras ou itens concretos iguais ou semelhantes. Atividades de ligar, circular, enquadrar não é fácil para ela. Para um pouquinho. Bota a câmera mais para cá um pouquinho que você. Não. É só. Olhe para mim. É só girar assim, porque ela está andando. Não, mesmo. Tava Deixa. segurando aqui na cadeira. É porque você foi se mexendo e ela foi se mexendo também. Foi a cadeira quando ela puxou lá. Entendeu essa? Repete. Relacionar figuras ou itens concretos, ela não consegue. Uhum. Iguais ou semelhantes. Nenhuma coisa nem outra. Ela não consegue, mas também a gente não sabe se ela está enxergando, né? Tem isso. Por favor! Né? Não é verdade? Se eu não sei se ela está enxergando, como é que eu posso dizer que ela não consegue? É lógico que ela não vai conseguir. Agora, por que ela não consegue? Tem que refazer, Então a gente vai todo o diagnóstico, todo o processo, vai ter que tudo reexaminar. tem que ser feito. Não, tem que ser feito com exame médico. A gente tem que saber o que é que está acontecendo. Então só após isso que pode direcionar. Direcionar, ver o que vai trabalhar, porque de repente não consegue porque não está enxergando. Então porque a visão é subnormal, porque a visão é limitada, está curta. Então o restante não tem muito sentido, viu? Você Não, tá traga. pegando só uma sombra, Traga porque a gente segura mostra só a uma necessidade que o professor tem de ter um respaldo de um histórico.
A criança tem que ter um histórico para poder o professor saber como lidar com a criança. Continue. Ok. A aluna expressa a escrita representando ideias através de rabiscos. O que é rabisco? Desenho? Traço, risco, ponto? Risco. Percebe que as letras são para escrever, mas não sabe como isso se processa. Não identifica nem escreve seu nome completo. Completo. Não identifica nem a primeira letra. Não. Nada. Pronto. Qual a idade? 11 anos. 11 anos, certo. Não consegue escrever os números em sua sequência correta ou fora dela. Mas pra quê? Aquela história do sentido. Não faz sentido para ela. Ela só vai aprender uma coisa que faça sentido para ela. E para pintar? Nem contar objetos. Não, mas para que eu quero contar? Por que me levaram para aquela sala? O que é que eu estou fazendo ali? Está cheio de outras pessoas para fazer o quê? O que é que eu tenho que fazer ali? Eu me recuso a participar daquilo ali. Eu tenho que me sentir acolhido para aquilo ali. Como é que eu vou me sentir acolhido naquela sala? Se eu ver coisas bonitas, se eu for pintar, se eu for brincar, se eu for jogar. Então vocês já fizeram um diagnóstico para ver o que é que ela se interessa de fazer? Se ela se interessa por essa parede das cores para pintar, se ela interessa pelas paredes dos bonecos, ou dos carrinhos, ou das bonecas, ou da casinha, ou dos jogos. Então vamos trabalhar, eu estudei uma vez, tema gerador. Vamos ver o que é que motiva aquela criança na escola a permanecer naquela sala ou estudando a partir de um tema gerador. Descobrir, por exemplo, essa semana estava falando com a professora, aí o menino gosta daquela música, é uma música do café, não, que toca aí, café. E aí, e ele não queria participar de nada, não queria se envolver com nada, sério. Né? Não queria participar com nada, envolver com nada, não sentava na cadeira quieto, não fazia atividade, né? Totalmente rebelde, não ficava sentado na cadeira, a todo momento andando pela sala, pela escola, não queria ficar na sala de aula, então foi uma coisa assim. Aí eu conversando com a professora, e aí a professora disse, eu estava mexendo no celular, provocando ele para ver se ele gostava, porque no celular a mãe disse que ele gosta, e gosta de uma música. Aí eu fui buscar essa música. Procura essa música aí, ele tem o nome da música. Aí ela foi e procurou. Disse, opa, se tem uma música que ele gosta, a partir da música que ele gosta, eu vou fazer ele aprender. Então senta aqui comigo. Na hora que sentou-se. Olha, assim, quando ele quer as coisas, vai. Então, faz por interesse. Então, nem que seja por interesse, mas vamos fazer. Ele não se inteira com os professores, mas com os coleguinhas, tudinho, ele sai mexendo com todo mundo, brincando, conversando. Opa, então ele não tem um problema de autismo ou de afastamento. O que ele tem é fazer o que gosta. De besta ele não tem nada. Mas ninguém conseguia controlar ele, nem orientar ele, nem fazer ele fazer. Aí ela pegou essa musiquinha, agora vamos lá. Para um pouquinho, o que é que está contando aqui? E como é que escreve isso? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que pode fazer aquilo? Aí ela começou a partir da música, trabalhar motivação para ele aprender. De regras de convivência. Aí se fala. Então, vamos pensar nisso. Continua. Sei mais não, foi que eu parei. Não realiza cálculos matemáticos. Nem vai realizar, porque ela está precisando primeiro fazer um diagnóstico para saber, entenda, eu preciso fazer um diagnóstico dessa criança para eu saber como vou trabalhar com ela. Eu preciso de um histórico dessa criança. Está claro assim? Ok. Pronto. Em questão de gostos, eu lembro de um dos gostos dela, que é a música. Qual música? Como ela é uma das poucas ouvintes dessa turma, ela e a irmã, eu começava a cantar musiquinha infantil, só para elas duas, não, são três, aliás, que são... E ela repetia? Não, na hora que eu começava a cantar, ela Opa. fixava em mim. Então ela tem audição? Tem. Pouca ou muita, mas ela tem audição? Tem.
E aí ela gosta de dançar também. Hum. Quando a música era mais agitada, eu via ela dançando. Se mexendo. Ela se Que mexe. bom! Cadê o gravador? Toca-fita, ou sei lá, toca-fita da minha época, pô. Toca-CD. Ou computador, pra botar uma Ela vai no música. computador. Pronto. E que tal se for aquelas músicas que a gente tem no Inis? Que as meninas cantando 1, 2, 3, feijão com arroz, 1, 2, 3, ô índio, 1, 2, 3, no barquinho do índio, como é? 1, 1, 2, 2, 3, 3, índios, 4, 5, 6, índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno, bote. De repente ela vai. Ela foi aluna das 3 aqui. E quando os pais, devido a eles não aceitarem, né? A mãe me falava muito, assim, sobre. Ela joga na escola e o professor que se vê para descobrir o que tem, se tem ou não. E eu lembro que eu peguei ela, eu fazia, não sei nem se pode isso, mas eu fiz. Errei, eu aceitei, mas eu fiz muito. Okay. Assim, procurando meios de estimular a audição. Eu fazia muito isso, ó. Ela não correspondia. Outra vez eu peguei... Fazendo isso na orelha Na dela. orelha, assim, próximo. Fazendo zoada, ela pra ver, não zoada. respondia, de jeito nenhum. Outra vez eu peguei... Já bateu 2 tampas de panela também? Já, tampa de panela. Nada também? Como é que chama? Atrás? Instrumento musical. Que é Diapasão? De bater com a... Como é que chama? Triângulo? Tambor. Não, Tambor. tamborzinho, pequenininho. Não correspondia. Ela também não correspondia. Quando ela ia caminhando também, eu ficava indo atrás, chamando pelo nome. Também não correspondia. Você estava simplesmente testando se ela tinha residual. Então, aí eu acho Sem que problema ela nenhum. tem... Eu acho que ela... Tem redução Ela tem auditiva, tem redução. comprometimento auditivo, Exatamente. que precisa ser diagnosticado para saber o que nível que é. Teve até Porque, veja bem, a surdez leva a uma alienação, leva a um isolamento. Vocês viram na aula. A surdez leva a um isolamento. E se ninguém trabalha quanto surda, porque ela vê, aí acha, então porque ela tem dificuldade de audivisão, aí não dá conta da audição, ela vai ficar no isolamento. Por isso que o diagnóstico ele tem que ser fechado, definido certinho. Mas até aí a mãe achava que ela escutava bem. Aí teve até uma vez que na Não, rua a família me disse hoje que ela não tem problema de audição. Como não, se está aí agora? o carro, ela, porque fica um pouco distante da casa até a escola, e 2 carros fecharam ela. Iam porque ela não escutou. Pronto. Nesse dia eu quase morri do coração. Mas a mãe continua insistindo. Porque está faltando o diagnóstico de um médico para dizer tem surdez e acabou. Aí a mãe não vai poder negar. A mãe rejeita. Hoje eu estava lá, a mãe hoje dizendo. Até hoje, com 16 anos a guria tem. Já a moça menstruando, até hoje, saiu hoje do quarto da mãe. Até os 16 anos dormindo no quarto da mãe. A mãe teve um filho que está com 1 ano e meio. E a menina dormindo no quarto da mãe, vendo o quê? Fazendo o quê? Assistindo o quê? Não é? Até hoje. E a mãe disse, e o pai também, até hoje não aceita a surdez do filho. Não, até hoje não aceita a surdez do filho. Então imagina a filha. O quarto da mãe não tem Pois é, vamos lá para outra. Então diagnóstico nele, o que mais? Deixa eu procurar o Então, né? que é quase a mesma coisa. Uhum. Essa é a irmã da outra. Aluna com retardo mental moderado e diminuição da atividade auditiva. Retardo mental. Quem disse isso? O médico. Correto. É assim que está descrito lá. Certo, mas é aquela história, se a irmã da outra que provavelmente tem síndrome de Usher, essa também tem síndrome de Usher. E seus pais E que os pais são irmãos. Não produção de fala com clareza, tenta emitir apenas palavras simples como mamãe, papai. tia. Comprometimento auditivo. Entretanto, quase nada se pode entender. Apresenta situação. praticamente o mesmo da anterior. Então, o diagnóstico A primeiro para diferença poder dessa aí fechar. é somente porque ela não tem esse impedimento físico. Oba, menos mal. Só isso aí. Pronto, Mas então ela essa vai chama- poder aprender Vai. Libras. Pronto. E E ajudar a irmã. Pronto, Ela o tem que mais vai, o que atenção. vai mudar aqui no relatório da outra, a descrição, é isso, é porque ela tem um encantamento por Por Libras. Libras. Tem. Ela dá atenção. Ela tem um encantamento por Eu aprender os sinais. Pronto. É o que muda da Isso descrição não da que muda outra. não, isso é o nosso tema gerador. Isso é o que Vamos transforma. rolar a imagem, sinais para ela, Isso é o fazer que algo vai de imagem, transformar. transformar, botar língua para ela. Urgente.
Botar a língua. Botar a língua para ela. Libras para ela urgentemente. Excelente. Libras. Nem preciso dizer Não, álbum de imagem, olha. Aí é álbum de imagem, aquelas. Vocês me peguem, leve amanhã um DVD para vocês pegar aquelas musiquinhas Pendrive. no pendrive. Pega um pendrive para poder vocês começarem a usar lá e ver o que é que vai explorar com a meninada. Continue. Quarto caso é prima das outras. Se é prima, se brincar, o pai é o mesmo das três. Maria. Os pais dessa aí são primos. Também. Aluno Os outros não são irmãos, esse aí é primo. Se brincar, Usher também. Deixa eu explicar. Usher é uma doença, é uma síndrome de caráter recessivo. Caráter recessivo. Genético, mas recessivo. Então é assim. Eu tenho recessivo, necessariamente vou me casar, mas minha filha não tem que ter, meu filho não tem que ter Usher. Mas se minha mulher, a mãe, for recessiva também, os dois preponderam, vai ter Usher. Aí pelo que você está colocando, e são primos, provavelmente a coisa vem lá de trás e é Usher também. Mas continue. Essa tem surdez severa, não Severa ou profunda? Acho que é severa. Severa, então os aparelhos ele escuta. Tu lembra? Leve, moderado, severo e profundo. Não, mas eu coloquei É aquele severa, da que estava no laudo. Então se é severo, tem residual, deve ser 90, 80, 70 decibéis. Tem uma boa aprendizagem dentro de suas limitações, Já é diferente o processo. consegue associar alguns dos sinais estudados da Libras Aham. à palavra da língua portuguesa. Aham. Tem residual, tá aí. Apesar de ter boa coordenação motora, executa os sinais ainda com dificuldade. Qual a idade? Ela tem 16 anos. Por que executa com dificuldade? Tem comprometimento físico? Não. Eu também não consigo compreender. Por quê? Ela não tem problema motor. Mas ela tem uma dificuldade também em Atenção. atenção. Em ter atenção. Muitas vezes o que acontece é que o processo de ensino da Libras, ele é particionado. Assim, água, carro, mesa, cadeira, açúcar. Particionado. Aham. Não é dada a ela a construção da língua na comunicação com fluência. E como ela não convive com outros maduros que já têm uma fluência, ela não tem a quem se espelhar. Então ela vai colocar uma Libras também particionada. Porque está faltando para ela convivência com pessoas fluentes. É eu com inglês. Yellow, white, pink, car, bus. O que é que eu vou fazer com isso? I don't know. But I can. With a bus. Construindo a fluência, aí eu vou ponderar a fluência. Você está me entendendo? O que está faltando, de repente, é essa convivência. Aí a gente diz que a criança, como está comprometida, na realidade ela está precisando de fluência. Conviver com crianças surdas, que usem bilíngues, que usem língua já. Adultos, adolescentes surdos, de repente. E não ficar numa sala exclusiva. Ali ela vai aprender Libras e vai para a convivência na sala inclusiva. Essa aluna, especificamente, ela teve atendimento com uma professora que é fluente. Segundo a própria Libras. Fluente? Sim. Ah. E o que ela dizia é que essa menina, ela não aprendia. Não aprendia. E não aprendeu os sinais? Ela disse que Ela de forma disse que- discriminatória. E a Ela disse que professora ela deveria, ela achava que ela tinha algum problema intelectual, que ela tinha falta de atenção. Assim, ela, assim como outras crianças, ela se dispersa, né? É normal para o ouvinte estar olhando uma coisa e, de repente, mudar a atenção para outra. Certo. Isso acontece muito com ela, realmente, mas ela não tem dificuldade de aprender. Não.
pelo que já aprendeu de sinais, o que ela está faltando na realidade é a interação com outras crianças surdas para poder ela adquirir fluência, para poder ela fazer, por exemplo, algo de imagem, a melhor coisa é algo de imagem, para poder contar a história a partir dos sinais. Aí está livre. Pronto? Em matemática, desenvolver bem na maior parte dos conteúdos, que era só a questão de quantidades, que eu trabalhava com eles. Realiza cálculos simples envolvendo adição. Veja, realiza cálculos simples, então ela tem um modelo cognitivo completamente, porque ela aprende. E como é que essa outra chega e diz que não aprende? Quem é ela para dizer que não aprende? Eu acho que é ela que não quer ensinar. Ou Não sei. Sabe? não sabe. É melhor, mas é mais fácil. Ela não vai na segunda-feira. Na quinta? Na quinta? É aquela questão. Ah, velho. Me aguarde. Apresenta dificuldades em organizar os números aleatórios em ordem Porque crescente, está faltando a fluência. bem como em fazer decomposição de números. Pronto. Foi isso. Morreu? Pronto. Alguma observação aqui nesse caso? Não, o que eu quero com ela daí é ela interagir com outras crianças já fluentes, Pronto. já com níveis, para poder ela desenrolar. Ela não tem que ficar em sala isolada, não. Essa aqui é de 1951. Ela tem, então, Pois é, né? Eu estou 61, ela tem 65 anos. a aluna com surdez severa. Mas ela... Mas ela é oralizada. Não. Ela é surdez desde a infância ou veio adquirir surdez depois de idade? Essa eu não sei. Também. É aquele caso que eu também, disse, os sons dos animais, por exemplo. provavelmente também síndrome de Deve Luz, algum porque dia são ela- duas É, irmãs. São duas irmãs com o mesmo processo. É. Processo que E tá tem sendo problema provavelmente visual os também? pais de lá de Tem há um problema século, visual 2 agora séculos. por causa da idade. Não sei. São primos também, os pais dela. Ela Catarina tem- e Maria, os pais são primos. Na É cérebro, verdade. é um Bem, caso sério. Antes de qualquer coisa, vamos ter que investigar isso aí, para ver se ela tinha esse residual antes, como é que estava o processo, para poder entender. Certo? Posso fazer a descrição dela? Pode. É uma pessoa muito animada, gosta de interagir, tem ânsia por se comunicar e aprender. Apresenta uma boa aprendizagem entre suas limitações, consegue associar uma boa quantidade de sinais estudados da Libras à palavra da língua portuguesa e à imagem. Eu estive com ela há poucos dias, ela mora perto da escola. Aí quando eu passando, ela me chamou e foi conversar com outra pessoa e mostrar o nome casa. Aí ela desenhou na parede o nome para outra pessoa dizer, né? O que é, que palavra era aquela, porque ela acha interessante essa questão da relação da palavra com a coisa, com o objeto. Então ela tem uma necessidade de aprender a escrita da língua portuguesa. É. Veja como é interessante. E correlacionar uma coisa com a Ela outra. gosta muito. Pronto, então não tem que discutir. Ela precisa de uma imagem de uma casa e a palavra escrita casa na língua portuguesa e em datilologia casa e o sinal casa. Ela precisa desses três conjuntos para poder ela começar a construir, a memorizar, porque ela não vai aprender as letras, ela vai memorizar as palavras. Mesa, vai lá mesa. Bota aí. E outra, em casa ela precisa ter na casa dela mesa, parede, geladeira, homem, mulher, colher. Uma colher, pega uma colher, bota colher. Não usa mais nada, pendura lá. Garfo. E não usa mais nada. Só para poder ela começar a aprender as palavras que são correspondentes aos sinais. Isso aí, com 65 anos de idade, gente, por favor, deixa isso, porque vai adiar o Alzheimer. Explora mais ainda, vai botando. Toda semana, todo dia vocês levam uma lista para o projeto. Faz um projeto da semana. Você, coisas de casa, vai botar as coisas que tem na casa dela. O que é que tem na casa dela? Bota as palavras e bota as imagens, para ela fazer jogo, interrelacionar e depois dá para ela fixar na casa dela. Porque ela vai começar a aprender fixando na casa dela. Imagina, cadeira, garfo, fogão, geladeira. Você vai dar a imagem do fogão, a palavra escrita em língua portuguesa, a palavra escrita em datilologia e o sinal, casa. E o fogão, com a mão assim. Para poder, então, ela fazer. E se for fotografia dela, melhor ainda. Porque aí ela vai estar assim, um assento assim, e bota uma seta. Aí ela vai se sentir a maior de todas.
Essas eu tenho muitas fotos delas. Ela vai adorar. Ela e a irmã. Quem mais que eu tenho dela aqui? Tem boa coordenação motora e executa sinais com segurança e clareza. Reconhece algumas das palavras estudadas, é capaz de perceber e responder atividades de nível de alfabetização, apresenta dificuldade em compreender atividades de sequência, seja numérico ou alfabético. Demonstra afinidade para atividades de arte, pintura e desenho. Ela adora, ela é costureira. Em matemática, desenvolveu-se bem na questão dos cálculos simples com adição. Ela gosta também disso. Mas tem dificuldade com a sequência. E fazer composição e decomposição de números, porque não dá para trabalhar muito com números altos, né? Isso aí é com surdo todos eles. Você soma 2, quando chega para somar com 3, cada decimal, dezena, unidade, dezena, centena, somar ainda vai, quando ele não troca as ordens. Multiplicar, aí complica. Não, essa é a irmã da anterior. Da velha, da idosa. Essa é de 1939. Essa está brigando porque ainda não começou a estudar. Que maravilha! A aluna com surdez severa também. Eu acho que é assim que está no laudo, eu não lembro. Não teve o atendimento necessário quando criança, não se sabe se algum dia ouviu, mas atualmente na hora útil. Vamos trabalhar essa do mesmo jeito para trabalhar com a irmã. Pronto, passa para a próxima. Mas essa tem um pouco mais de dificuldade. Qual é? É da idade! Por favor. Deixa só um pouquinho. Termine. Ela gosta do ambiente escolar e briga no período que não há aula. Pronto. Sábados e domingos. Pronto, porque na escola, na sala de aula, ela vai bater papo, na sala de aula ela vai interagir com os outros, na sala de aula ela vai contar da vida dela, vai dizer como fez o arroz, como fez o feijão, vai contar a novela, vai contar o cinema. Faz artesanato, vai vender as coisinhas de artesanato dela, vai se sentir útil, gente, porque na realidade ela fica isolada dentro de casa. Então, por favor. E ela é solteira. Pronto, solteira, se brincar ainda quer arranjar um marido. Apresenta atividade de dificuldade de aprendizagem, não aceita. Não sei se é dificuldade de aprendizagem, é questão da idade mesmo. Pode ser assim, provavelmente por conta da idade, porque a mulher já está com, mamãe tá com 70 anos. Ela não aceita a maioria dos sinais de Libras, porque ela tem a questão dos sinais caseiros, e aí ela não quer que seja diferente. E o que ela quer então? E aí ela, Por exemplo, o que ela quer aprender então? O sinal do 8, né? Ela fazia assim, o sinal do 8. Assim? Assim. Meu filho. Para tirar esse sinal de 8. Não tem que é assim. É aqui o 8. Ela ainda briga porque quer que seja assim. O sinal de 8 dela é isso aqui, aí bota aqui. 2 anos, Cara. Ai, meu Deus. É isso mesmo. Não consegue associar uma boa quantidade de sinais estudados, nem a imagem, prefere continuar utilizando. Eu coloquei aqui mímica, mas é sinal caseiro, né? O que dificulta muito o ensino. Tem boa coordenação motora, mas executa sinais com dificuldade. Não reconhece as palavras estudadas, não é capaz de perceber e responder atividades de nível de alfabetização sozinha, apresenta dificuldades em compreender atividades de sequência numérico-alfabética, demonstra afinidade para atividades de arte, pintura e desenho. Ela faz fuxico. Aluno com perda auditiva neurosensorial profunda da orelha esquerda e moderada na orelha direita. Ele é de 2013, eu tenho... 13 anos, 13? Vai fazer 14 anos. Não, 2013, ele tem 4 anos. É 2013? 14. Ele vai fazer 14. Ele fez 14 esse mês. E moderada na orelha direita. Vou dizer logo lá, ele oraliza, pelo que você disse, ele oraliza, ele escuta as coisas direito, ele não quer aprender Libras porque ele já oraliza, então ele quer aprender Libras para falar com os amigos dele. Mas aí vocês têm que direcionar para ele compreender as coisas que acontecem, porque algumas coisas têm limitação. Qual o problema dele? Ele escuta. Ele tem residual, Não. tá aí? Ele tem residual, mas ele não escutou mais, né? Não, ele tem residual. É leve, é moderado de um lado e severo do outro. Então ele nem aparelho. É assim, o laudo. Se botar o aparelho,
ele vai longe. E se não usar aparelho, ele escuta do mesmo jeito. O otorrino eu acompanhei. Esse é um caso que eu acompanhei a consulta dele no otorrino, porque a mãe Trabalhava disse que não na casa entendia a linguagem do médico. E a mãe trabalhava na casa de nossa mãe. Aí pediu que eu viesse com ela para eu transmitir para ela com a minha linguagem o que o médico dissesse. O que o otorrino falou é que se ele não usasse o aparelho, em até 6 meses ele perderia a audição do ouvido, que ele ainda conseguia ouvir. Um pouquinho. Isso aconteceu? Em 2013. Isso aconteceu? Não. Ele fez o Bera, parou no Bera. Sim. A audiometria ela Isso foi em acompanhei. 2013, eu não lembro qual foi o mês, mas era... Eu pergunto agora, a surdez evoluiu ou parou? Eu acredito que Evoluiu, Está piorando? Tá. piorou. Pronto. E aí está acontecendo o que o médico disse que ia acontecer. Exatamente. É o que o médico disse para mim, lá 15 anos atrás. Vá usar aparelho, estimule sua cóclea, comece a usar, porque o corpo vai se acostumando ao mínimo e vai piorando. Agora está absurdamente o zumbido e a perda também. Eu estou trocando as palavras quando eu escuto já. Ele disse que da orelha direita, que tá a orelha lá. Não sei se é... O nome certo é orelha, não é ouvido não. É orelha. É ouvido. Não, ouvido já mudou faz mais de década. A orelha esquerda é profunda, a orelha direita é moderada. Moderada que está em evolução. Isso em Na 2003 época. ele tinha 25% só Ah, da orelha direita. e agora? Ele E agora não foi feito mais. E ele precisa fazer para poder controlar. Agora, como é que está o nível de aprendizagem dele, o interesse dele, a Vamos lá. motivação dele, a oralização dele? A família não tratou, tem boa aprendizagem, Boa, claro, ele escuta, ele tem residual. consegue associar uma boa quantidade de sinais. Ele teve um atendimento mais Ele cedo. trabalha com sinais, mais é? cedo. Ele usa sinais, é? Ele usa os sinais. Esse aí é o melhor. Ele é o oraliza melhor, e sinaliza, É o é melhor isso? aluno que ela tem, esse aí. Ele oraliza e sinaliza, é isso? Oraliza. Pronto, oraliza e sinaliza, pronto. Esse é o bimodal, excelente. Esse aí ajuda até na nos Pronto, outros. pronto. Tem boa coordenação motora, executa sinais com bastante clareza, reconhece boa parte das palavras estudadas, Uhum. é capaz de responder. Tem memória auditiva, tem tudo. Só que Mas até questão chegar aí, de aprendizagem, sofrimento, viu? nível de alfabetização. Ele não lê, né? Por quê? Não sei. Quem foi o professor? Eu peguei esse menino no infantil. Veja bem. A mãe não aceitava. Para ela ele era DM, porque ele chegava na sala, derrubando cadeira, fazendo tudo, e para ela ele era DM. Não, simplesmente ele não estava tendo apoio na comunicação. Em casa tudo que ele só correspondia com pancadas, quebrando as coisas, porque ele queria atenção. Não, não é só isso não, é porque ele estava botando para fora o que ele recebia. Exatamente. Ele só recebia também em casa para cá. E ela foi Não escuta não, seu mal ouvido, bababá. Aí ele respondia também da mesma Outro forma. detalhe é que ele é parente das outras duas, das mais velhas. Exatamente. Ele é sobrinho. É assim, é tudo parente. É assim, cidade pequena, é tudo da mesma família. E aí dá nisso. Se brincar, ele tem ucha. Professor, vamos criar um decreto para lá não estudar ninguém? Lá, ninguém. Eu já falei com ela, porque Tem um pai com número filha, de... filho com pai. nós já perdemos É a incesto. conta de quantos parentes nós temos. Tem muito caso de incesto lá, né? Aí ele resolve bem questões de adição e subtração. Sim, o que eu estou preocupado aqui é como você está dizendo que ele não conseguiu desenvolver além do nível de alfabetização. Não. Mas isso ele não está conseguindo é porque não estão acreditando nele. Ele tem todo o potencial para desenvolver. Ele não tem comprometimento aí não. É o professor que não está sabendo fazer. Está deixando aquela que eu falei a você de Serra Talhada. Professor de Serra Talhada há 10 anos com os mesmos alunos, todo dia pinta, corta, cola. No outro dia cola, corta, pinta. Bota a tarefa, escreve e pronto. E os professores, Aí não desenvolve. alguns são acomodados. Eles precisam aprender de alguma forma, porque esse aí que ela está falando, eu fui entregar o convite para a reunião de pais. Quando eu cheguei na sala, eu falei com a professora, pedi para ela entregar o convite. Ela,
Não, você quem vai para você, eu não sei. Ela se recusou a dar uma oportunidade de tentar ter algum tipo de comunicação com ele. Ela não quis, eu implorei, aí eu tive que ir lá, expliquei direitinho para ele, colei o convite, expliquei o que estava escrito e ele fez assim, tudo bem. Assim. Mas eles não querem, os professores titulares da sala, muitas vezes eles se acomodam. Eles não querem se dar a oportunidade de ter comunicação com esse Zona menino. de conforto. Dificulta Zona mais de ainda conforto. isso. Zona de conforto. Exatamente. Aí nessas horas, às vezes eu tenho vontade de tirar o chapéu e dizer os estudos estão certos para criar o mundo deles, para viver no mundo deles, porque aí eles vão fazer como eles querem e não tem que se expor para um bando de professor irresponsável, vagabundo, que não está buscando a melhoria na qualidade do ensino das E crianças. que não se toca. Porque se eles estão evoluindo, quem tá sendo deficiente na história somos nós. Se eles estão conseguindo O se problema evoluir... todinho é que a sobrecarga em cima de vocês está muito grande porque Nós os que eu professores não estão tô ajudando. me referindo no Os total, professores, sim. né? No geral. E aí? O que é que se faz no caso desse menino? Esse menino precisa só Ele aprender está da forma no correta. 5º ano agora. Urgente ensinar ele de forma correta. Ele tem um número Técnica de da palavras. descrição visual sinalizada aplicada para ele é fantástico. Para poder lá avançar. Para poder né? avançar. Aí aquela história do abacate, o abacate veio da árvore, a árvore compra, ou então compra na feira, compra no mercado, sinal disso, para ele começar a sair. E junto disso aprendendo a escrita da língua portuguesa, para poder fazer, e aí ele vai saindo. Técnica da descrição visual sinalizada, tripé da aprendizagem e algo de imagem, para ele é Porque também fantástico. essa questão de estar retendo eles... O professor está ganhando dinheiro por isso fora. Isso não é bom, porque... Não, a culpa esse não é do menino, já- não, já- aí é ele já competência tá um do professor. rapaz. Ele já está um Está rapaz. fora de faixa. Exatamente. Vai chegar ao momento que ele não vai querer mais ficar. Não. O último caso, vamos para o último caso? Vamos. Já terminou isso aí. Ele está Eu fora de preciso- faixa, tem que ter todo Eu cuidado. preciso- Esse é de 2008, ele dá 9 anos, né? Ouvinte. Continue. Não produz som de fala com clareza. Então ele tem dificuldade auditiva. Não. Água. É assim que ele fala. É gago. Água, Não. água. É Jamerson. É assim que ele fala. Ele não tem. Pois eu Ia, tenho uma ia, aluno ia, também, bom, um aluno que fala desse jeito oralização aí, é tem porque uma as coisas que eu falo deformidade. deixando. Que Torácica. talvez. Ele tem Comprometo. deformidade Ele já torácica. fez exame nas cordas vocais para ver? Faz Então, fez uma- do tórax, e aí no exame do tórax deu que ele tem um problema, eu não lembro como está escrito lá, mas ele tem a deformidade torácica e o último laudo dele, que chegou já no final de 2016, ele tem microcefalia também. E ele tem nanismo. Mas ele é um encantamento por Libras. Ensina Libras para ele. É fantástico esse Ele menino. está nessa turma. Ensina Libras para ele, acabou-se. Eu fui para a sala dele, que é a mesma sala da outra menina que é novata, por causa do preconceito que relataram que a turma estava tendo com a menina. Não sabia que ele estava na mesma turma. Aí fui mostrar alguns animais na turma, né? E aí ele desenrolou. De alguns animais. Aí eu falei alguma coisa e lembraram do hipopótamo. E na hora eu não lembrei o sinal do hipopótamo. E ele veio lembrando. E ele, quando eu olhei para ele, já foi fazendo o sinal do hipopótamo. Libras para ele. Ele é muito bom nisso. Libras para ele. Moça. Acabou? Ele não fala, só emite algumas palavras simples, como mamãe, papai e tia. E é da forma que eu falei, né? O médico que tratou dele por último pediu que ele não ficasse, porque essa turma eram todos esses juntos, no mesmo horário, durante 4 horas, e eu tinha que me virar para encontrar atividades com essas questões aí de que alguns têm uma necessidade de uma atividade tal, outra tal, e eu estava para enlouquecer com isso. E o médico pediu que ele fosse apenas 2 vezes por semana para essa turma, mas que ficasse na turma regular, porque ficar na turma regular iria estimulá-lo a oralizar. Não é pela oralização. É porque iria estimular, os coleguinhas iriam ajudá-lo a desenvolver-se e ele iria se sentir motivado a continuar. Né? Tranquilamente o método está certo. Agora, não é questão da oralização.
Não é especificamente a oralização, mas é a socialização com os colegas. É a interação com os colegas, é a motivação de querer continuar aprendendo. Mas essa questão da socialização com os colegas, ele não tem problema. Tudo bem, mas é porque ele precisa. Ele escuta, Eu sei, não escuta. ele escuta. Ele escuta bem, Aham. mas ele próprio não se escuta. Eu estou cansado de ter Concordo. pessoas que não. É como vocês fazerem um vídeo de Libras. Eu tive colega de vocês, amanhã eu vou falar isso. Eu não Né? fiz. O pessoal colocou P. Ó, P. O P não é para cima. Ou então a outra colocou lá o M. O M não precisa levantar as asas, mas a pessoa não se toca. Então, Darlane, eu quero ser professora. Sim, Libras. Ela disse. Pronto. Se ela diz que quer ser professor, bora rogar. E outra, tem coisa melhor do que isso não. É assim, ó. A gente não faz, a gente não estimula as crianças a darem as aulas. Pega, faz a história dos bichinhos, a semana do projeto. Pro projeto. Projeto dos animais. Protagonistas. E aí bota eles, professores- pega 3, 4, 5 imagens, aprende protagonizar. você vai aprender o sinal desse, você vai aprender o sinal desse, você vai aprender o sinal desse. E agora você vai apresentar para os coleguinhas e ensinar os coleguinhas. Eles vão ter um jeito de cada um ensinar o seu. E aí você já vai estar dando o poder. E ele vai ensinar ele ali, vai sair da escola, vai ensinar todo mundo do ônibus, da escola, da Começando casa, em da casa, rua. né? Começa em casa. E os pais vão começar a dar valor também. E esse menino que está com problema de comprometimento na fala, na oralização, ele vai começar a falar em sinal também. E ele levanta a mão para o céu que ele está conseguindo falar em sinal. E aí vai abrir o mental dele. Qual é o problema? Libras, pessoal, é para libertar. Não é para deixar ninguém escravizado, não. Põe em prática. Eu quero a conclusão disso. Embora, Daí não resolve não, põe em prática. embora seja muito problema que nós temos pela frente por conta da quantidade e que tem muitos surdos e muitos cegos, e lá em Nascente só tem eu e ela, Uhum. tá complicado. Vamos para frente. A conclusão disso, esses alunos, eles vão ficar juntos, eles devem ficar juntos de novo. Numa sala, Nessa situação, Eu tenho um né? aluno com problema na fala. Veja, a determinação legal é inclusão. Se botar esses meninos na sala, vai enlouquecer os professores, vai precisar de apoio, mas vai ter uma saída. Qual é a saída? O que for aprender Libra vai aprender Libra no contraturno, vai aprender Libra no horário, aí você vai ter o contraturno. Você vai ter contraturno, mas eles têm que estar incluídos. É lei. Aí você se defende. E você vem para o contraturno. E no contraturno você compensa. para atendimento, né? Para o atendimento, no contraturno. Mas botar eles como sendo a sala regular deles, não, bota eles na inclusão. Deixa os professores se lascarem para poder aprender a se virar. Eles já usaram Tá ela, vendo? nos usaram demais. Aí não tem que botar um intérprete, não. Não, intérprete, ninguém sabe Libras, vai botar intérprete para quê? Conhecem a Libras, como é que É instrutor de Libras, é professor para ensinar Libras. Libras não tem domínio em ninguém aqui. Vai botar intérprete para quê? Quem é o idiota que vai ficar fazendo isso aqui? Porra, ninguém entende nada. Tá nessa situação. Estou aprendendo ainda. Então, pior que Só você- Tem que acabar com esse modelismo aí de botar intérprete em qualquer sala. Não dá. É isso, para intérprete não. Agora, instrutor de Libras. E outra, instrutor de Libras ouvinte. as irmãs... Não é botar um surdo para ser instrutor de Libras, não, porque o surdo não vai saber lidar com cada um desses, não. O surdo não tem As competência, nem estudo, nem habilidade para isso.